Daí, ó, vamos lá. Poliedros, prismas e pirâmides. Aí, análise combinatória, cai um pouquinho. E aí, matrizes, determinantes e sistemas lineares. Mas tudo num nível de boa, né? A minha intenção não é preocupar ninguém. Lógico, professor, então não precisa estudar? Precisa. Você tem que ir para resolver a prova tendo pelo menos uma noção básica daquilo que eu vou estar pedindo, né? Por exemplo, dentro dos poliedros, existe lá o estudo da, da fórmula de Euler, né? V mais F igual a A mais 2. Puxa, tem que saber isso aí. Dentro de prismas e pirâmides, tem que saber calcular o volume, tanto do prisma quanto do pirâmide. Quais são as características de cada uma delas, né? Por exemplo, qual que é a característica principal de um prisma? Primeira característica é que o prisma é um poliedro. O que é um poliedro? Fole muitos, edro fáceis. Então, ela vem daquela parte de onde ela é formada, ela é um sólido, né? Uma coisa tridimensional, eu consigo pegar na minha mão, de forma que as faces são todas polígonos, ou seja, eu não tenho curvas ou coisas do tipo, né? A, a característica do prisma é que a minha base e o topo são sempre iguais, a mesma figura, o mesmo tamanho, né? Então, por exemplo, um dos prismas mais trabalhados dentro de concursos, como o Enem, vestibulares, né, seria o bloco retangular. O que leva a gente a crer, puxa, bloco retangular a gente estudou lá no nosso sétimo, oitavo ano, né? É a mesma característica que a gente traz para cá. Calcular a área de superfície, calcular o volume, tá? Bem suave. O detalhe é que quando você entra no ensino médio, você abre o seu leque de prismas. Então, você pode ter lá um prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, prisma de base qualquer uma, né? E uma associação que a gente faz no prisma é com o cilindro, né? Se você para pensar no cilindro, ele também tem a base e o topo iguais. Só que qual que é a diferença do prisma para o cilindro? Que no cilindro a gente tem um círculo embaixo, né? Coisa que a gente não pode ter nos poliedros, a gente não pode ter círculo. Porém, a fórmula de volume, por exemplo, é a mesma. A área da base vezes a altura. Se eu lembrar que, opa, quando eu tiver base e topo igual, área da base vezes a altura, o volume, acabou de boas, né? Em contrapartida, você tem a pirâmide, que se associa também com o cone. Qual é a característica desses dois sólidos? É que, por exemplo, a pirâmide, você tem uma base, ela pode ser uma base triangular, quadrada, retangular, ela pode ser qualquer formato, tá? Lembrando que desde que seja um polígono, para ele ser um poliedro. E a fórmula do volume de uma pirâmide qualquer vai ser a área da base vezes a altura divididos por 3. Então, se eu vou associar, né, prisma e pirâmide, o volume da pirâmide sempre vai ser 1/3 do volume do prisma, tá? E logo, né, seguindo essa mesma linha de raciocínio, o volume do cone sempre vai ser 1/3 do volume do cilindro, tá? Quando a gente fala em sólido, essas são as características. Lógico, olha, preste bastante atenção. Eu falei para vocês que a base, né, pode ser qualquer figura. Normalmente, dentro de um concurso, um vestibular, o FPR, e se eu não me engano, esse ano cai geometria espacial, tá? Cai esse tipo de assunto na prova da UFPR, tenho quase certeza. Pelo que eu lembro da prova do ano anterior, esse ano cai geometria espacial. Que é o quê? Eu tentar analisar qual é o sólido que ele está dando e provavelmente, junto com o sólido, ele vai pedir para você trabalhar alguma coisa dos polígonos, né? Por exemplo, ele vai dizer para você lá, uma pirâmide de base hexagonal. Poxa, uma pirâmide de base hexagonal, se eu vou calcular, por exemplo, o volume ou a área de superfície, o que quer que seja, um dos primeiros passos é eu pensar na base. Né? Puxa, minha base é um hexágono. E aí eu tenho que puxar conteúdo que a gente já falou, geometria plana, né? Que a gente envolveu ali no terceiro bimestre, dei uma falada com vocês. Se, por acaso, alguém ainda tiver dúvidas a respeito de geometria plana, uma sugestão que eu dou é, puxa, me manda a sua dúvida para eu tentar depois sanar isso de alguma forma, tá? Mas é importantíssimo
toda vez que a UFPR for trabalhar com geometria espacial, toda vez não, né? Mas assim, 80%, 90% dos casos, que a UFPR for trabalhar com geometria espacial, ela vai aproveitar para colocar alguma coisa de geometria plana ali no meio, né? Colocar a área de alguma coisa, né? A altura de alguma coisa, medir o lado de algum polígono. Eles gostam muito desse tipo de informação, né? Ou eles te dão alguma coisa para você chegar no volume, ou eles te dão um volume para você chegar em alguma coisa, vamos dizer assim. Tá? Essa é a parte de sólidos, beleza? Eu acho que o Vitor que tinha perguntado. Sim, eu mesmo. Então, quando a gente fala de sólidos, eu já pensando em vestibular, eu pensaria nesse tipo de informação. Para a prova, um pouco mais tranquilo do que isso que eu falei, né? Algo mais direto. Eu tentei pegar sempre coisinhas mais diretas. Se não me engano, tem ali um ou outro exercício que você vai ter que ler com atenção, ver o que ele está te dando para poder resolver. Tá? Análise combinatória. Como eu falei, na prova, gente, eu peguei questões extremamente diretas, onde você lê, interpreta o que o exercício está te dando. Puxa, o exercício está me dando que eu vou ter 5 pessoas para colocar em posição para tirar foto, né? Colocar numa fila para tirar foto. Opa, eu tenho 5 pessoas. Se as 5 pessoas vão aparecer na foto, eu já penso, opa, 5 itens, vou usar os 5. Eu já sei, por exemplo, que não é arranjo e combinação, né? O que vai ser? Permutação. Porque quando eu tenho, né, uma quantidade de itens e eu vou usar todos eles, permutação. Resta saber se vai ser permutação com repetição, ou simples, ou circular. Aí, dentro do enunciado, eu consigo identificar qual vai ser de acordo com a historinha que ele vai estar contando. Tá? Para arranjo e combinação, eu tenho uma diferenciação entre elas e uma coisa igual entre elas. Por exemplo, tanto para um quanto para o outro, eu tenho lá, por exemplo, 5 pessoas, mas eu quero tirar foto somente de 3. De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Tá? Se eu falar, eu quero que escolha 3 para tirar foto, repara que aí tanto faz a ordem que eu vou escolher. Agora, se eu falar assim para você, olha, você tem 5 pessoas ali, eu preciso tirar foto de 3 nessa posição aqui, ó. O primeiro vai aqui, o segundo aqui, o terceiro vai aqui. Existe diferença do posicionamento entre eles, né? Tanto faz, em um caso, tanto faz se eu chamar, vou chamar, sei lá, Igor, Maria e Ângela. Tanto faz se vai estar o Igor, Ângela e Maria, Maria, Igor e Ângela. Tanto faz, porque só quero saber os 3 que vão estar na foto. Agora, se vai fazer diferença a ordem, opa, eu vou tirar aqui Ângela, Maria e Igor, ou Igor, Maria e Ângela. Isso aí dá diferença? É uma outra coisa. Uma é arranjo e outra é combinação. O arranjo é quando faz diferenciação entre a ordem. Se a ordem que eu escolher as pessoas vai fazer diferença na foto, arranjo. Se a ordem não vai fazer diferença, e isso vai estar dentro do texto, né? Você tem que interpretar o texto como ele está sendo dado para você, aí você usa a combinação. Detalhe, né? Você tem fórmulas para arranjo e uma fórmula para combinação. Então, toma cuidado na leitura. Tudo depende da interpretação e do uso correto da forma. Tá? Aproveitando, enquanto a gente fala de análise combinatória ainda, né, um adendo que a gente tem dentro da análise combinatória seria aquela parte de número binomial. O que é o número binomial? É uma montagem, uma estrutura matemática, né, que parece lá uma fração entre 2 parênteses, de forma que eu vou ter um número em cima e um número embaixo. A gente até pode chamar de numerador e denominador, tá? Tanto faz, fica fácil de a gente entender. Aonde aqueles valores são aplicados dentro da forma de combinação. O número binomial nada mais é do que o uso da forma de combinação para aqueles 2 valores. Lembrar, por exemplo, que o número binomial ele vai formar o triângulo de Pascal, esse tipo de informação é importante. Então começa lá 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 e por aí vai. Por aí vai. Tá? Aonde se eu quero descobrir quem são os números de cada número binomial, eu aplico a fórmula de combinação. Tá? Por que é importante o número binomial? Daí a gente puxa um outro assunto que foi colocado para vocês,
que é aquela questão de você desenvolver um binômio, né? Quando eu desenvolvo um binômio de Newton, e o que era o desenvolvimento do binômio de Newton? Na última aula, a gente tentou conversar um pouco sobre isso, né? Salvo engano, se minha memória não está tão fraca, a gente falou um pouquinho sobre isso na quinta ou sexta, não lembro se foi no reforço ou se foi na aula de sexta, né? O desenvolvimento binomial ele é muito evidente para a gente dentro, por exemplo, de um expoente 2. Esse foi o que eu falei na aula da semana passada, né? Quando eu tenho lá o expoente 0, a gente sabe, beleza, A mais B elevado a 0, vai dar sempre 1. Se eu tenho A mais B elevado a 1, beleza, é só repetir. Elevado a 1, a gente conhece as propriedades de potenciação. Em contrapartida, o expoente 2 a gente já trata lá no ensino fundamental 2 como uma coisa chamada produto notável. O que é o produto? É o resultado de uma multiplicação. Notável porque é uma coisa muito aparente, vai dar sempre a mesma coisa, né? Na realidade, o desenvolvimento do binômio de Newton é um produto notável. Só que ele não é tão notável assim. Por quê? Porque a gente não decora todos. A gente decora lá o expoente 2, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que acontece é que no desenvolvimento eu consigo colocar lá, por exemplo, um termo geral para um desenvolvimento do binômio de Newton, onde eu consigo pegar qualquer termo do desenvolvimento. Primeiro termo, segundo termo, até o último termo, né? E dentro desse desenvolvimento aparece o número binomial, né? O número binomial, ele de certa forma trabalha com o coeficiente de cada termo. Então é importante a gente ter essa ciência que, quando eu olho lá, né, um binômio qualquer, deixa eu escrever uma coisa no quadro para vocês aqui no cantinho, aqui, só para a gente poder discutir isso aqui. Se eu escrevo para vocês assim, x mais, então vamos colocar x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo elevado a 11. Quando eu escrevo esse tipo de binômio, a coisa mais importante para mim, e isso cai em vestibular, tá? No Enem não é tão comum cair, mas vestibular cai. PUC, o FPR, o pessoal lá de São Paulo, aquela que era evangélica, agora é a Mackenzie, eles gostam de cobrar esse tipo de coisa. Então, professor, eu vou tentar fazer medicina na Mackenzie, vou tentar fazer PUC, vou tentar fazer o FPR. É necessário, a hora que eu olho isso aqui, conseguir identificar o que ele está me dando, né? Como que eu vou identificar o que ele está me dando? Lembrando que qualquer binômio, quando a gente coloca nesse sentido aqui, A mais B elevado a N. Então, quando eu pergunto para você, por exemplo, nesse binômio, quem é o A, eu já tenho que, peraí, o A é x ao quadrado. Quem é o B? O B não é x ao cubo, o B é 1 sobre x ao cubo. Tá? Quem é o N? 11. E o que eu não posso, né, vacilar é, professor, tudo bem, e quem é o P? O que é o P? O P ele vai variar de acordo com a posição do desenvolvimento. Então, o P ele vai valer um número para o primeiro termo, o P vai valer um outro número para o segundo termo, outro número para o terceiro, para o quarto, para o quinto e por aí vai. Então, o desenvolvimento desse tipo de binômio ele está exatamente associado aos números binomiais por causa das posições entre eles. Tá? Se você me perguntar assim, professor, beleza, mas o vestibular vai me pedir para eu desenvolver tudo isso? Normalmente não. Normalmente ele vai te dar isso aqui e ele pode te pedir algumas coisas. Por exemplo, qual é o coeficiente do quarto termo desse desenvolvimento? Pronto, é uma informação importante. E até ficaria mais legal se ele fizesse assim, colocasse um outro número aqui. Por exemplo, 4 sobre x ao cubo. Por quê? Porque esse 4 aqui ele vai mudar meu coeficiente. Ele vai mudar meu coeficiente. Tá? Professor, é muito confuso, né? Por isso que quando eu caio no tipo dessa questão aqui, eu preciso lembrar da fórmula. Vou colocar a fórmula aqui, TP mais 1 é igual a NP a N menos P vezes B elevado a P. Isso aqui é a fórmula que eu uso no desenvolvimento do binômio de Newton. Tá? Então, se eu não sei a fórmula,
Talvez você pense assim, professor, peraí, se eu não sei a fórmula, eu não vou conseguir resolver. Não, você até resolve. Vai dar um trabalho, vai gastar o tempo inteiro do vestibular em uma questão. Então, a minha sugestão, no dia do vestibular, se você não lembrar da fórmula, deixa essa questão por último. Deixa essa questão por último. Para você ter mais tempo depois. Tá? Como é que eu poderia desenvolver? Né? Eu poderia desenvolver, por exemplo, usando o triângulo de Pascal. Vai dar um trabalhão, mas dá. Okay? Eu vou fazer uma pergunta, quem puder me responder, eu agradeço. Esse binômio aqui, desenvolvido, quantos termos vai me gerar? Quem pode me ajudar? Porque essa é uma outra pergunta que pode ser cobrada no vestibular. E esse tipo de pergunta seria mais comum aparecer na UP ou na PUC. Tá? Quantos termos tem o desenvolvimento desse binômio? Quem pode me ajudar? 12 termos? 12 termos. Por quê? Porque eu vejo no expoente, o expoente é igual a 11, né? O n é igual a 11. O número de termos sempre vai ser ele mais 1. Como que eu consigo mostrar isso para vocês? Galera, pega o expoente 0. Se o expoente é 0, se eu colocar esse 0 aqui, tudo isso aqui elevado a 0 vai dar 1. Um único termo. Se o expoente for 1, repete 2 termos. Se o expoente for 2, é o desenvolvimento do produto notável. Né? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o quadrado segundo. Então dá 3 termos. Então, a quantidade de termos, eu olho para o expoente, 11 mais 1, 12 termos. Tá joia? Tranquilo. O que a UFPR gosta, Mackenzie gosta, FUVEST gosta, esses mais pro Sudeste gostam muito assim, de cobrar. Né? Ele te dá esse nome e pergunta assim, qual é o termo independente de X? O que seria um termo independente de X? É um termo que não vai aparecer X dentro do termo. Ele não vai ter a incógnita ou a variável X dentro do seu cálculo. Né? De alguma forma vai desaparecer. Isso eu já resolvi em uma das aulas, e aí que eu não lembro se foi na quinta ou na sexta da semana passada. Tá? Mas eu já resolvi isso para vocês. E penso que, caso haja dúvidas, me procure para a gente poder discutir a respeito. Tá? Para eu descobrir qual é o termo independente de X, galera, só aplicar o termo geral, né? A fórmula do termo geral, onde eu conheço N, conheço A, conheço B, não conheço P. Mas eu sei que a hora que eu fizer todas as contas aqui, né, com A, B e N, o meu expoente do X que vai aparecer aqui tem que ser igual a 0 para ele poder desaparecer. Essa é a ideia básica para a resolução desse tipo de exercício. Tá bom? Eu não sei se existe alguma dúvida. A gente fez aí um apanhado dentro de análise combinatória até chegar no desenvolvimento do binômio de Newton. Tá joia? Aí, saindo dessa parte, a gente vai para matrizes, determinantes e sistemas. É uma revisão do segundo ano de vocês, tá? Quando eu tenho lá, por exemplo, matriz, eu preciso saber. Se você me perguntar, professor, o que é importante de matriz? Óbvio, né? Ele não vai pedir a UFPR, a PUC. O Enem até pode, porque o Enem, quando ele cobra matriz, é uma coisa bem superficial, bem simples, tá? Mas, se eu paro para pensar num vestibular, por exemplo, o FPR, ele não vai pedir para você, tipo, qual é a dimensão dessa matriz? Né? Quantos elementos tem a matriz? Ele não vai te pedir isso. Isso é o básico. E essa base de matriz, ela é utilizada depois. Né? Então, ele vai te pedir, por exemplo, produto de matriz, transposta de matriz, inversa de matriz. Se você me perguntar assim, professor, qual é, dentro de matriz, qual é o assunto que você acha que ele tem mais chance de cobrar? Eu acredito que provavelmente, né, ele juntaria matrizes e determinantes. Provavelmente ele iria incluir alguma operação com matrizes, matriz transposta e matriz inversa.
Nossa, professor, mas ele vai usar tudo isso numa questão? Sim, ele vai, por exemplo, te dar duas matrizes, vai pedir para você calcular a transposta de uma para poder multiplicar com a outra, e depois achar a inversa daquela ali. Tá, professor, e o determinante? É porque determinante tem uma forma para a gente calcular a inversa. Aonde, se eu não conheço a fórmula, eu consigo resolver mesmo assim, porque eu mostrei no vídeo para vocês como é que faz. Tá? Então, eu acredito que acaba ficando bem de boa, bem claro assim, a resolução dos exercícios de matriz e determinante. Dica, se tratando de determinante. E se eu estou falando de determinante hoje, e a aula do Eclésia hoje, se você não viu, eu peço que você vá depois estudar lá o que está no Eclésia. Tá? O que eu falei sobre determinante lá no Eclésia? Primeiro, o que é o determinante? Ou quando que eu vou ter um determinante? Eu vou ter determinante quando eu tiver matriz quadrada. Eu não tenho determinante de uma matriz 2 por 3, 3 por 1, 4 por 5, não. Matriz quadrada. Tá? Então, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, por aí vai. O que é o determinante? O determinante é um número real que representa uma matriz. Se ele quer que eu calcule o determinante, ele vai pôr duas barras ao invés dos parênteses ou ao invés das chaves na nossa matriz. Ele vai pôr duas barras e fala, opa, isso aqui eu quero que ele calcule o determinante. Tá? Eu estou falando isso porque eu já vi uma questão de vestibular que tinha as barras, o aluno usou como se fosse matriz, tá? E aí erra a questão, por falta de atenção. Se dentro da estrutura do exercício ele coloca para mim duas barras verticais, o que ele está trabalhando ali não é matriz mais, mas é determinante. O que ele quer? Um número que represente toda aquela tabela ali, né? Aquelas linhas e aquelas colunas. Quando é 1 por 1, só tem um elemento, o próprio elemento representa a nossa matriz. Se eu tenho 2 por 2, diagonal principal, diagonal secundária, eu faço o produto do diagonal principal menos o produto do diagonal secundário. Calculei aí o determinante. Quando você vai para uma matriz 3 por 3 e quer calcular o determinante dessa matriz 3 por 3, aí a gente tem técnicas, né? Eu passei para vocês ali algumas formas de resolver. Né? A forma mais simples, se você me diz assim, professor, qual que é a forma mais simples? A forma mais simples para mim repete as duas colunas, as duas primeiras colunas na direita, faz 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias, soma o produto das diagonais principais, subtrai a secundária, para você poder obter, né, o valor do determinante. Quando você vai para uma matriz 4 por 4, aí você já precisa de novas técnicas, né? E isso eu coloquei para vocês lá. Entenda que quando eu era aluno, a minha prova, né, a prova que eu resolvia, ela vinha escrito assim: utilize o método tal, utilize o método tal. E a professora, eu entendo que a professora queria que eu soubesse todas as técnicas, mas um vestibular, excluindo a segunda fase da UFPR, que agora existe, antigamente não existia essa segunda fase, dificilmente ela vai te pedir, resolva utilizando o método esse, em qualquer conteúdo de matemática. Se você tem uma segunda fase da UFPR que inclua a matemática, eu até me preocuparia um pouco, opa, beleza, eu tenho que descobrir quais são os métodos. Tá? Até porque eu acredito que esse ano vai ser cobrado determinante na UFPR, como eu já falei. Né? Se você não vai ter uma segunda fase na UFPR, né, matemática, o meu é só, sei lá, história, só geografia, só redação, sei lá, biologia. Você não se preocupe com qual é o método que você vai usar, porque o método que você usar vai dar certo na UFPR. Tá? Então, quando você se deparar com uma questão de matrizes da primeira fase da UFPR, tem aqui uma matriz 3 por 3. Opa, beleza, faz o método que você quiser. Tá? Tem aqui uma matriz 4 por 4. Beleza, você sabe como é que você pode resolver, e eu garanto que você vai resolver de boa. Tá? É imprescindível que você assista a aula do Eclésia de hoje,
a respeito de determinantes. Por quê? Porque existem casos e casos. Eu tentei deixar bem claro para vocês, por exemplo, que numa matriz 4x4, eu tenho formas de se resolver. E eu tentei deixar para vocês a forma que eu considero mais simples, que é escolhe uma linha ou escolhe uma coluna. E você vai usar lá o cofator, né? O menor complementar. Cara, é a forma mais simples. Ah, professor, beleza, eu peguei aqui, eu posso usar sempre a primeira linha? Até pode, né? Mas, como eu falo no vídeo, se eu escolher a linha que tenha mais zeros ou a coluna que tem mais zeros, me elimina boa parte do trabalho. Então, a sugestão, como eu falei, assista a aula para você ter uma facilidade maior. Salvo engano da minha parte, na prova de vocês de sexta-feira, tem uma matriz para vocês calcularem o determinante, se eu não me engano, de ordem 4. Então, é bom assistir a aula para você poder resolver a matriz lá na sexta-feira, tá? O determinante na sexta-feira. E aí a gente encerra o conteúdo com sistemas lineares. O que são sistemas lineares? Primeiro, né? O que são equações lineares? Equações lineares são equações que possuem incógnitas, aonde eu não tenha produto das incógnitas. Por exemplo, x, y, z. Eu não posso ter x vezes y, y vezes z, x vezes... Não. Cada letra ali vai ter um coeficiente, um número, tá? E eu não posso ter, por exemplo, também expoente nessas letras. Então, eu não posso ter x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Uma equação linear, ela pode ter quantas letras ela quiser, tá? O detalhe é que, por exemplo, se eu falo para vocês assim, galera, ó, eu vou inventar uma conta aqui. 2x mais y mais z igual a 0. Quanto vale x, y e z? Se eu dou simplesmente uma equação linear para vocês, como eu dei agora, eu tenho infinitas soluções. Porque eu posso escolher um valor para x, escolher um valor para y e calcular quanto vale o z. Achei o resultado, tá? Um sistema de equações lineares é quando eu te dou mais de uma equação com as mesmas letras, de forma que você consiga me dizer quanto vale cada uma das letras. Então, por exemplo, se eu tenho lá 3 incógnitas, eu preciso te dar 3 equações para você tentar resolver. Se eu tenho 4 incógnitas, eu posso te dar 4 equações para você tentar resolver. Tá? É uma necessidade que a gente tem para resolver. Ah, professor, então quer dizer que toda vez que eu tiver 3 incógnitas com 3 equações eu vou resolver? Nem sempre. Porque usando alguns conceitos de matriz, eu sei que existem linhas que podem ser proporcionais, né? Se eu pego a primeira equação, multiplico tudo por 2 e coloco ali, eu não vou conseguir resolver. Por quê? Porque é a mesma equação, tem os mesmos valores, eu não consigo resolver. Então, se eu pego 3 incógnitas com 3 equações não proporcionais, eu consigo tentar resolver aquele sistema. Lembrando que todo sistema pode ter uma classificação, né? Quais são as possibilidades de classificar um sistema? Fala para mim. São 3. Quais são? Sistema possível determinado. Sistema possível indeterminado e sistema impossível. O sistema possível determinado é aquele que tem solução e ela é única. Quando eu resolvo o sistema, seja o método que você for utilizar, lembrando que eu deixei 2 formas de você resolver, Cramer e escalonamento, tá? O escalonamento usa exatamente aquilo que a gente já fazia no ensino fundamental 2. Lá no 8º ano aparecia sistemas. O sistema que aparecia no 8º ano para vocês eram com 2 equações e 2 incógnitas. Você sabe resolver. Vai usar o mesmo método. É praticamente o escalonamento. Tá? E o Cramer ele usa determinantes. Então é bom a gente saber, porque ele acaba sendo mais rápido dependendo do que é dado para vocês. Tá? Então, o sistema possível determinado, eu tenho uma solução e ela é única. Se eu faço o escalonamento, eu vou conseguir chegar lá. X vale assim, Y vale tanto, Z vale tanto. Se eu faço por Cramer, X vale tanto, Y vale tanto e Z vale tanto. Se eu tenho essa situação, sistema possível determinado. Agora, existem 2 situações diferentes que eu não consigo achar a solução. Tá? Uma é quando o sistema é possível indeterminado. Sistema possível indeterminado. Galera, eu tenho solução.
só que elas são infinitas soluções. No escalonamento, isso fica bem claro de se ver. Por exemplo, quando eu chegar em escalonei, a última linha deu 0 igual a 0. Lascou. Sistema possível indeterminado. Por quê? Porque eu não consegui chegar na última solução. Eu consigo até escrever alguma coisa para o x, alguma coisa para o y, mas o z ele desapareceu. Deu 0 igual a 0. Então, a gente diz que é um sistema possível indeterminado. Infinitas soluções. Ah, professor, tem como escrever? Até tem. Existe um conceito matemático que a gente chama escrita paramétrica ou resolução paramétrica, onde você chama uma das letras de T para tentar escrever as outras. De boa, a chance de cair paramétrica no Enem é 0. Na UFPR é extremamente baixa. Tá? É muito mais fácil eles te darem um sistema para você resolver ou algum problema contextualizado, tá? Para você poder classificar ou poder resolver. E a última possibilidade é o SI, sistema impossível, um sistema que não tem solução, não existe nenhum valor que eu coloque ali que vai dar certo para as equações dadas, né? Quando eu faço o escalonamento, o que vai acontecer? Eu consigo escalonar uma, chegou lá no final, a hora que o último passo do escalonamento vai me dar assim, 0 igual a 1, 0 igual a menos 3, 0 igual a 5, 0 a qualquer outro número diferente de 0. Toda vez que eu tiver 0 igual a um número diferente de 0, opa, esse sistema é impossível. Por quê? Porque é impossível um 0 ser igual a um outro número. Tá? Então, toma cuidado com esse detalhezinho aí. Tá? No finalzinho da aula sobre sistemas lineares, salvo da minha parte, eu falo sobre o sistema homogêneo. O que seria um sistema homogêneo? Quando todas as partes independentes das incógnitas, né? Vai ter lá alguma coisa x, alguma coisa y, alguma coisa z, igual 0. Todas as equações elas aparecerão ali como igual a 0. Tá? Aí eu tenho somente duas possibilidades. Por quê? Esse sistema ele não tem como ser impossível. Ou ele é sistema possível determinado, ou sistema impossível. Porque uma das soluções a gente já conhece. Né? O sistema homogêneo, uma das soluções sempre vai ser aquilo que a gente chama de solução trivial. O que é solução trivial? É a solução 0, 0, 0. Então, dado um sistema homogêneo, opa, já tem uma solução 0, 0, 0. Será que tem mais algum? Teria que ver. Como que a gente vê? Escalona. O sistema homogêneo é extremamente fácil escalonar. Eu passei lá para vocês o vídeo, né, sobre sistemas. Olha o escalonamento. Eu peguei um sistema extremamente complicado, demorado de escalonar, pensando assim, opa, se eu conseguir escalonar esse, os outros são bem de boa, tá? Pensando nos coeficientes, todo o trabalhinho ali. Tá joia? Sim? Não? Sim. Gabila, você pode fazer uma questão? Ótimo. Diga lá qual. Página 17, exercício número 5. Página 17, exercício número 5. Tá, eu vou ver ali, a apostila tá ali já. Vou pôr só o computador em cima aqui, para a gente poder resolver. Peraí, só um segundo. Vou apagar esse no quadro. Qual página mesmo? 17. Página 17. De qual apostila? Tá, 3. É a de probabilidade? Essa mesmo. Qual exercício? O 5. 5. Do Enem, né? Isso. Vamos lá. O psicólogo de uma empresa aplica... Cara, esse aí eu resolvi num vídeo, cara. Acho que eu não vi ainda, não lembro. Poxa, eu vou ver, eu tenho resolvido. Resolveu mesmo. Resolvi, né? Qual que é o detalhe? Eu vou te dar a dica, tá? Só para que você compreenda. Ele fala assim, ó, o psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. Quando ele fala alguma coisa sobre probabilidade de verdadeiro ou falso, certo ou errado, sim ou não, para ou ímpar, que eu só tenha duas opções, olha lá para mim na página 16.
A página 16 tem ali, ó, método binomial. Tá? Porque até você pode fazer de outras formas, mas perde muito tempo. Muito tempo para você montar, por exemplo, uma árvore de possibilidades. Leva muito tempo para você calcular todas as possibilidades. Então, esse tipo de questão, ele vai ser muito útil. O método binomial, ele é extremamente útil quando ele é uma coisa direta, tá? Por exemplo, certo ou errado, verdadeiro ou falso, igual ele está falando, tá? Ah, professor, mas isso aí não estava no vídeo. Eu acabei esquecendo de deixar fora, de deixar incluso esse conteúdo do vídeo, do método binomial, tá? Mas aí eu lembro que eu gravei uma resolução de exercício. Quem falou que eu resolvi? Alguém falou aí? Eu, Eló. Lá. Eu resolvi esse exercício em um dos vídeos, tá? Eu até posso, eu vou te passar aqui, né? Colocar a fórmula aqui para vocês, peraí. Vamos ler o resto lá. E termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta é 0,20. Opa, a chance de errar é 0,20. Isso significa 20%. Qual é a chance dele acertar? 80. 80. Porque eu só tenho duas possibilidades, né? Ou eu erro ou eu acerto. A probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta é... E aí ele dá as opções. Quando você vai para a fórmula lá, a probabilidade de um evento acontecer, né? Vou colocar aqui PA, que é exatamente o que está na ficha de vocês. Eu teria ali combinação de N KK vezes Q elevado a K vezes 1 menos Q elevado a N menos K. Olha só, ele quer que termine na 5ª pergunta. Se eu não me engano, no meu vídeo, eu trabalhei com as probabilidades. Porque se ele tem que errar 2 vezes, e ele vai terminar na 5ª pergunta, olha só. Eu tenho aqui pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4 e pergunta 5, tá? Quando que acaba o teste? Quando ele erra 2 vezes, correto? Ou na 10ª pergunta. Correto? Correto. Tá. E eu vou te fazer uma pergunta. Tem como acabar? Só respondeu uma vez e acabou já. Não vai conseguir. Tem como? Não. Não. Por quê? Porque ele precisa errar 2. Tá? Agora, o que eu já sei sobre a 5ª pergunta? Se ele vai acabar a pesquisa na 5ª, aqui ele vai errar, com certeza. Concorda comigo? Concordo. Então, olha só. Não me interessa o que seria a 6ª pergunta, 7ª pergunta, 8ª pergunta, porque eu sei que está tudo aqui dentro. Quais são as possibilidades de acontecer? Ele pode errar a primeira, acertar a segunda, acertar a terceira, acertar a 4ª e errar a 5ª. Ele pode acertar a primeira, errar a segunda, acertar a terceira, acertar a 4ª e errar a 5ª. Acertar a primeira, acertar a segunda, errar a terceira, acertar a 4ª e errar a 5ª. Acertar a primeira, acertar a segunda, acertar a terceira, errar a 4ª e errar a 5ª. Eu tenho somente as 4 possibilidades dentro desse esquema todo. Concorda comigo? Sim. Né? E aí, para cada uma das perguntas, primeiro que a probabilidade de acontecer isso é a mesma probabilidade de acontecer esse, a mesma probabilidade de acontecer esse, a mesma probabilidade de acontecer esse. O que eu gostaria de sugerir para você? Tentar aplicar, eu não vou resolver agora, tá? Qualquer coisa depois eu te passo o vídeo, ou qualquer coisa amanhã a gente tem um reforço e eu resolvo esse reforço de forma detalhada. Posso fazer tudo isso aí. Te passar o vídeo hoje, eu pesquiso o vídeo, te passo. Tá? Mas eu gostaria muito que você tentasse pensar no método binomial, como é que você iria aplicar aqui. Tá? Eu te passo o link, mas eu gostaria que você tentasse antes de assistir. Tentou, não conseguiu, assistiu o vídeo, não entendeu? Amanhã, se você vier no reforço, ou se você não vier na sexta-feira, a gente pode resolver. Pode ser não. Só uma dúvida. Uma questão, na apostila inteira só tem uma questão de método binomial. Só uma dúvida. O que vai, os valores, o N, o K e o Q é o quê? O que esses Vamos lá. N é a quantidade de itens que a gente vai ter.
Vou te dar a dica. O quinto item, filho, já era. Não vai interessar. A gente já sabe o que vai acontecer no quinto item. Então, o N a gente já sabe quem que é. Né? 4. Que chance de acerto e chance de erro. Aqui vai ser acerto e aqui erro. Ou o contrário, né? Se ele deu que 0,2 é de errar, coloca aqui erro, coloca aqui acerto. Pronto. Beleza. Tá? Já que eu já passei quase... se aqui for 0,2, aqui vai ser 0,8. Tá? Sempre vai se completar, sempre. Por isso que é método binomial, porque você tem duas possibilidades. Se não é um, vai ser outro. Então, se não está acertando, está errando. Tá? A gente vai ter 4 itens. Qual é a quantidade de erros que vai ter em cada uma desses cálculos? Um erro. Então, eu quero que o erro seja elevado a 1. Eu tenho que errar 1 e acertar 3. Beleza. Tá? Aí tenta pensar. Por exemplo, se eu colocar no Q o erro, quem vai ser o meu K? 1. Beleza. Quem vai ser o N menos K? 4 menos 1, 3. Joia? Joia. O K é o que eu quero, Então, né? para complementar, eu nunca mais vi nada parecido com isso dentro do Enem, principalmente. Tá? Porque, cara, é um exercício que trabalha com muita número com vírgula, né? Você vai ter número com vírgula elevado a um número, depois número com vírgula vezes número com vírgula. Então, isso aí é um tanto quanto complicado. Tá? As alternativas é tudo com vírgula, tá gigante. Não! É por isso que eu estou te falando. Esse tipo de exercício, cara, eu não vi mais aparecer algo desse tipo, exatamente por causa disso. Você perde muito tempo. Para não ter que nunca mais vi, eu vi num concurso, mas já era para quem vai fazer concurso público mesmo, né? Quem vai, vou tentar fazer um concurso para professor do estado, de instituto, ou para colégio militar, qualquer coisa desse tipo. Não para vestibular, tá? Beleza. Beleza? Desculpa, assim, lógico, é que eu gostaria muito que você pensasse, principalmente, que cada um desses aqui é um caso, o que pode acontecer em cada um desses, tá bom? Beleza, beleza. Vamos lá, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Por mim tá de boas. De boa? Eloá? De boa, de boa. Terceirão. Eu nem conheço. Olha lá, pessoal, recado para vocês aí. Olá, galera do terceirão. Estou chamando assim na porta. Tudo bem, queridos? Professor Gabriel dando aula direitinho. Passando só para dar um lembrete para vocês que hoje, desculpa, hoje não, amanhã, quinta-feira, tem mais uma live. Lembra? Quinta-feira, das 19 às 21, a live. E amanhã, do cursinho, né? Como chave do Enem. E amanhã a disciplina que vai ser trabalhada serão as disciplinas de matemática. Gabriel já vai estar lá logado, acompanhando, e filosofia. Como assim, professora Maísa? É uma conversa, vai ser um aulão de 3 horas de matemática e filosofia? Yes. Amanhã, chave do Enem, matemática e filosofia. Gabriel vai estar acompanhando, ele não vai fazer, são outros professores, mas ele vai estar acompanhando, tá bom? Passei só para dar esse recadinho para vocês. Pode continuar, mas... Não, já terminei, Gabriel. Vem dar sua aula, aproveita o tempo com o aluno, anda logo. Para de enrolar. Quantos alunos eu tenho aqui nessa aula? 22. Gabriel, sabe por que eu vim aqui? Licença, prof, nós estamos sem máscara, vamos ficar longe. Eu vim só para lembrá-los que amanhã a live, chave do Enem, das 19 às 21, é matemática. Matemática e filosofia. Eu vou estar lá assistindo. Vai ser uma conversa, eu também estou acompanhando. Sabia que eu fiquei curiosa de saber como é que vai ser essa conversa de filosofia com matemática? Sabe me dizer? Então, vamos acompanhar a live amanhã. Boa aula, galera. Valeu, mas... Boa aula, prof. Pessoal, Senhor, Ricardo, diga lá. essa questão, então, tu disse que eu assisti você resolvendo no E-Class.
que era daquele outro método. Então, eu posso resolver ou por esse método ou por essa fórmula enorme aí? Sim, sim. Os Lá dois eu resolvi péssimos. separando aqui, calculando cada uma delas, né? Uhum. Não, vai dar na mesma, tá? Inclusive, o método que eu utilizei para resolver no Eclair, a hora que a gente faz de uma forma genérica, a gente acaba chegando nessa fórmula ali, tá? Entendi. Mas tu acha difícil Ficar mais cair mais claro questão lá, dessa? e mais direto. Diga? Então, tu acha meio difícil cair mais questões dessa no Enem? Enem? Uhum. Cara, se você me perguntar, lógico, né? Pode ser que eu fale isso e daí aconteça alguma coisa de errado, mas na minha cabeça a chance é zero. Assim, Beleza. então assim, de pensamento extremo, né? O que você acha, professor, que pode cair esse ano de mais complicado no Enem? Logaritmo, talvez? Cara, você quer que eu chute, né? Uma Anota aí, eu probabilidade acho aí. que cai exponencial, cara. Lógico, né? Com certeza no Enem vai cair regra de 3, função afim, função quadrática. Esse pacote de assuntos vai estar em todos os vestibulares. Agora, se você quer, tipo, professor, o que você acredita que vai cair assim, que não cai todo ano? Exponencial, eu acho que pode cair, logaritmo. Por que logaritmo e exponencial, né? Tá um bem ligado no outro. E aí eu já vou fazer, olha só o merchan que eu vou fazer. Se você ainda não assinou o canal lá, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve lá. Por quê? Porque eu vou começar a liberar alguns vídeos que foram gravados para os 3 anos do ensino médio, né? Que tem os assuntos exatamente que vocês precisam. Hoje eu liberei lá tudo que tem a ver com potenciação e uma parte de análise combinatória. Sugestão, vai lá, dá uma olhada, né? Se prepare em potenciação. Por quê? Porque semana que vem, dependendo do que acontecer, eu vou liberar para vocês a parte de logaritmos, né? Se você tem alguma dificuldade com logaritmos, me manda, vamos conversar, porque eu acredito que possa cair uma questão com esses dois assuntos. Já tem função no seu canal já? As duas Oi? funções, assim, e quadrática? Já tem no seu canal? Já tenho, inclusive função quadrática já está até liberado, tá? Mas eu vou tentar, eu vou atualizar a figurinha, porque agora, né, tô colocando uma figurinha mais bonitinha, tem que ficar minha cara ali, todo vídeo, os videozinhos meio, tô colocando lá uma figurinha, e aí eu devo marcar ali para relançar alguma coisa assim, tá? Diga lá, Brunão. Senhor, pelo que eu vi umas provas, eu acho que o logaritmo sempre cai, né, no Enem. Não é nem... Tipo, sempre que tem uma ou duas questões. Não é sempre, tá? Ele costuma cair. Mas logaritmo, quando cai no Enem, ele geralmente, e aí eu vou dizer pelos exercícios que a gente tem de logaritmo dentro do Enem, ele geralmente é bem tranquilinho. Lembra quando eu falei para vocês sobre o exercício mais difícil de todos os tempos? Você digita lá no Google lá, exercício mais difícil de todos os tempos do Enem. Ele cai exatamente uma questão de logaritmo. Qual é o detalhe? Lá em novembro, quando vocês forem ter a primeira aula de matemática, né? Deixa eu ver se é na primeira... na primeira aula de matemática, na terça-feira, dia 3 de novembro, quando vocês forem assistir a aula, eu vou fazer sou eu que faço a primeira abordagem com vocês, tá? Qual é o detalhe? Eu mostro para vocês que existem questões, quando a gente trata de Enem, que eu consigo elaborar algo do tipo assim, opa, eu não sei, eu não lembro de logaritmo como é que funciona. Vou nas opções, eu consigo achar a resposta correta. Tá? Então, dia 3 de novembro assim, é crucial que você assista a aula, porque eu vou mostrar esse tipo de coisa. Porque quando cai esse tipo de assunto, eu consigo resolver de uma outra forma, tá? Mas não acho também que você vai fazer isso sempre. Falei meio complicado, mas só para vocês entenderem que, por mais que eu não saiba, eu consigo, tá? E, poxa, dá uma moralzinha lá pro seu professor, se inscreve lá e vai assistir a parte de potenciação e exponencial, para depois assistir o logaritmo. Porque a hora que eu conseguir associar isso aí vai ficar bem tranquilinho, é bem de boa. Tá bom? Só mais uma coisa. Aula do Merchan hoje. Não, tem que fazer, né, cara? Sabe o que me falaram? Eu postei lá, né? Falei, galera, puxa, ninguém me segue, né? Aí falaram assim, nossa, mas quantos alunos você tem? A quantidade de alunos que você tem era o que você tinha que ter te inscrito, e eu não tenho, cara.
Aí ontem eu fiz aquela campanha toda, mexi. Meus ex-alunos lá de 2007, 2008 estão me promovendo ali. Já aumentei em 28 inscritos de ontem para hoje. Isso é quase 50% de crescimento. Uma pergunta. Diga lá. Não é referente ao conteúdo, mas eu ouvi os professores dizer que eles vão fazer as 2 provas nesse mês. Por quê? Sim, porque em novembro não vai ter a prova, vai ser somente aquela questão do Enem, né? O terceirão mais. Então A gente vai fechar todo o conteúdo em outubro. Eu até já mandei lá no grupo para vocês, eu ia ver, mas eu já mandei para vocês no grupo as datas das 2 provas, né? Uma é sexta agora e a outra é dia 29, 20 alguma coisa, não lembro. Então a gente acaba o ano em outubro, praticamente. Vocês acabam o conteúdo... vou tentar ser bem claro para você. O conteúdo de ensino médio vocês terminaram no primeiro semestre. O segundo semestre, ele normalmente é uma revisão de todo o ensino médio. A gente está reduzindo, a gente está fazendo toda a revisão do ensino médio até o final de outubro, porque em novembro vocês vão fazer um enfoque dentro de Enem, no E-Class e no Zoom. O Zoom a gente vai fazer resolução de exercício, tá? E aí o E-Class vai ser o terceirão mais que vai ser mandado para vocês. Prof, Diga lá. essas aulas do terceirão mais, vocês que estão gravando lá do CCA ou são outras escolas? São algumas escolas. Por exemplo, matemática fui eu, São José dos Pinhais, Centenário e Alto Boqueirão. Todos juntos, né? A gente veio aqui, a gente dividiu, tá tudo padronizado. Beleza. Tá? Eu vou ser bem sincero. Eu gostaria que vocês ouvissem o que o professor fala, guardassem essa informação e, cara, bola para frente, né? Existem vários conteúdos que os professores abordaram de uma outra forma que eu abordaria diferente, mas, cara, eu acho interessante vocês terem a visão de um outro professor também. Assim como eu acho interessante alunos de outra escola terem a minha visão, né? Não sei. Senhor, você sabe a data que esse terceirão Oi? mais vai? O terceirão mais, ele vai até quando? Dezembro? Novembro? Salvo engano da minha parte. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma informação dessa aqui. Eu não tenho ela por escrito, mas eu vou tentar deduzir para vocês. As aulas do terceirão mais, os vídeos, se eu não me engano, vão até o dia 4... Não, acho que até o dia 11 de dezembro, cara. 4 ou 11 de dezembro, não lembro qual semana que termina, tá? Porque depois, assim, toda semana vocês vão ter as aulas simulado, as aulas simulado, as aulas simulado. Só das matérias da semana, né? E aí, quando acabar, vocês vão ter o simuladão para as férias, simuladão de férias, que a gente chamou, que aí para o aluno ir treinando aos poucos, não precisa fazer tudo de uma vez só. Achei mancada eles cobrarem por acerto esses simulados. Por quê? Ah, porque tem que ser um esforço, né? Eu vou te falar assim, ó, opinião minha, tá? Opinião do professor. Também se você discordar, beleza, estamos de bem. A gente está numa fase, né, o terceirão é uma fase da vida de vocês, cara, que a gente não precisa mais ficar pensando em nota de colégio, cara. Vocês têm que pensar assim, puxa, ano que vem eu já não estou no colégio. Ano que vem, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar focando a minha vida naquilo que eu quero fazer o resto da vida. Eu quero fazer geografia, quero fazer medicina, quero fazer psicologia, quero fazer direito. Eu vou focar naquilo que eu quero. Então não se estresse, ainda mais agora no final do ano, né? Não se estresse com essa questão nota de ensino médio. O ensino médio de vocês praticamente já acabou. Lógico, a gente tem um ou outro aluno que, cara, não fez nada durante a pandemia. E esses alunos sim devem se preocupar. Agora, você, de boa, né? A gente tem N alunos dentro do grupo aí que, cara, eu não fico preocupado nem um pouco com a questão de nota de vocês dentro do ensino médio. A minha preocupação total com vocês é preparo para um vestibular, preparo para o Enem. Porque, cara, entende aqui a visão de um professor. Você passar de ano, para mim, cara, beleza.
Legal. Agora, você passar num vestibular, você passar no curso que você quer, mano, isso é sucesso seu, sucesso do colégio, todo mundo comemora, todo mundo fica feliz com você. Então, eu não me preocupo com a aprovação no ano. Me preocupo com o vestibular, com o Enem. Tá? Justo. Tira esse peso da sua cabeça. Tira, fala assim, ah, beleza, eu vou fazer as provas, vou fazer os simulados, mas tudo isso é um treino para o vestibular. É treino. Tá? Quando um atleta está treinando para ir competir numa Olimpíada, ele não fica... ele nunca vai dar o seu máximo dentro do treino. Entenda isso. Tá? Porque na hora da competição é que vai vir adrenalina, vai vir aquela coisa a mais para dar aquele punch, aquele coisa mais top para ele. Entende? Vai fazendo os seus treinos aos poucos, vai de boa, vai suave. Você vai ter um tempinho até fevereiro, até janeiro, tá? Para se preparar bem aí pro Enem. Tá certo? Tranquilo, professor. Então tá bom, gente. Ô, Galera, professor, oi, diga lá. o simulado de férias vai ter quantas questões? Cara, se eu não me engano, muitas. Não sei a quantidade, mas é muitas. Para tentar, assim, quem quiser praticar, ter a estrutura pronta já. Entendi, valeu. Galera, para sexta-feira, caso alguém queira algum exercício específico, me manda lá, eu já deixo preparadinho, tá? Ou a gente vai conversando durante a aula, vocês vão me perguntando. Vai ter Certo? reforço, professor? Na sexta? Vai ter reforço amanhã, Beleza. Amanhã? É amanhã, né? Amanhã. Beleza. Tá bom? Beleza, galera? Falou, Isso aí. Então, fiquem com Deus aí, tá?